Beleza? Então, dia 1º passou. Cadê as empresas que você ia fechar? Na edição. De novo, o homem que fala tanto em Deus, de novo mentindo para o povo, de novo fazendo promessas mentirosas, enganando pessoas, de que tem mais pessoas para entrarem, que tem empresas para fechar contrato. Chega, também caiu. Chega, nós fomos enganados há muito tempo e agora chega, beleza? Aqui o processo não, eu quero até mostrar o que chegou hoje. Dá um tempinho, pessoal, eu vou pegar só. Vamos ver se todo mundo está vendo. Vocês estão vendo o pacote de processos que chegaram só hoje na minha mão? Então, esses processos chegaram só hoje, viu, seu Edson? E ontem e hoje eu respondi, acredito que mais de 200 e-mails, ontem e hoje a comissão respondeu, de pessoas desesperadas pedindo ainda para... Ok? Então, o dia 1º passou, cadê as empresas que ele ia fechar? Acho que ele fechou a empresa, era a casa dele, porque ele mudou da casa dele, ele disse que não ia mudar, não tinha medo, Deus protegia ele. Eu acho que ele está falando de outro Deus, pessoal, que o Deus que nós conhecemos não se mete nessa confusão, nem mentira, nessa palhaçada, nessa roubalheira, essas palhaçadas que ele está fazendo, não. Então, ele fugiu da casa dele, não tem problema. A gente acha, a justiça acha. Tem mais pessoas para acharem e etc. Beleza? Então, pessoal, foi por isso que a gente deu esse tempo. Devido à greve do correio, dos bancos, aliás, então o pessoal precisa depositar os 50 de honorário. Nós estendemos, então, até sexta-feira. Quem colocar o processo no SEDEX 10 até sexta-feira, dá tempo de chegar aqui no sábado, ou máximo segunda-feira, acabou. Depois, vamos ver os andamentos do processo e etc. Aí as outras conferências já é para falar do andamento, em que pé que está e etc. Beleza? As informações já judiciais. Aí, por enquanto, algumas coisas não podemos falar, porque é segredo do processo. Então, algumas perguntas vai surgir depois com a doutora Silvia. Eu gostaria, inclusive, de pedir para todos que estão na sala, ninguém formula pergunta ainda, não deixa nada preparado. Deixa a conferência correr, a doutora Silva vai falar daqui a pouco. Depois, vocês formulam as perguntas em cima daquilo que foi falado, tá? Porque a gente vai fazer algumas perguntas para vocês hoje, inclusive de outras empresas também, porque a comissão foi formada não só para a C3, também para os outros MM, porque o nome da comissão é esse. Comissão de Franqueados da C3 e demais MMM. Beleza? Então ainda vamos falar um pouquinho dos processos. Prestem atenção. As pessoas que não enviaram ainda, está dando bastante trabalho. Vocês viram o pacote que chegou hoje de processos. Nós temos que analisar um a um, abrir e conferir um a um. Se veio as documentação CPF e RG, se assinaram os 3 documentos em anexo, se enviaram o resumo, porque senão depois a doutora Silvia não vai saber quando essa pessoa entrou, o que ele está reivindicando, o que ele tem a receber. Tem que fazer um resumo. Até os últimos agora, eu estou mandando uma capa do processo, já montadinha, só para encher. Certo? Tem que mandar a historinha. Tem que mandar também, quem tem, as páginas do Back Office, onde você fazia as suas atividades, o extrato, a página com seus dados, a página para quem fez saque, aquela primeira página, quanto você tem de saldo hoje para receber, para ficar fácil, pessoal. Então, muitos processos estão vindo sem RG e CPF, a gente está pedindo para vocês por e-mail, então o trabalho está sendo dobrado. E a gente pede a colaboração. É muito processo para a gente verificar um a um e depois ficar procurando o e-mail da pessoa para enviar um e-mail pedindo, olha, manda o CPF, RG para a gente imprimir, que é um outro trabalho que não precisaria da gente ter esse trabalho. Pessoas enviando os anexos sem assinatura. Para aqueles que já enviaram, deu tempo de pedir para enviar outro. Agora não dá mais tempo. Até amanhã dá tempo de conferir esse monte que chegou hoje, que vai chegar amanhã.
e aí sexta-feira pôr por Sedex 10. Passou disso, já era. Quem mandar os documentos sem assinatura ou sem os anexos, lá que tem 3 anexos, tem que imprimir, preencher e assinar aquilo lá. São os documentos. Sem aquilo lá não é possível. Escaneado não vale, tem que ser o papel mesmo. Beleza? Então, preste muita atenção nisso. Assinar os 3 anexos, enviar CPF e RG ou a CNH e os extratos, prints do seu back-office. Senão, infelizmente, não tem como a gente fazer nada. Beleza? Então, tá aí a tela para vocês verem. Leia aí. Quem não faz parte ainda do nosso Face da comissão, tá aí, comissão de franqueado da C3 e demais MMN. Tá aí o nosso e-mail, franqueado c3@hotmail.com. Tá aí o meu Face. Eu fui atualizar meu Face, mudou de Barone MMN para José Barone Barone. Eu vou pedir para as pessoas que querem saber se seu documento chegou, mande uma mensagem para mim no meu inbox particular, do José Barone Barone. Porque por e-mail muitas pessoas estão mandando também, a gente está respondendo. Nós não vamos divulgar a lista agora, para que ninguém venha sofrer pressão, para que ninguém venha sofrer ameaça do seu ex e etc. Ele vai ter a surpresa de quantos entrarem. Quem entrou lá no fórum, se ele tiver tempo para ir lá olhar a lista depois, que são bastante. Então, nós não vamos divulgar a lista. Novamente repetindo. Quem quiser saber se o seu processo chegou, vai mandar uma mensagem para mandar o solicitar. Nós não vamos divulgar, então, a lista. Beleza, pessoal? Na semana que vem, possivelmente lá para quarta-feira, a gente anuncia. Vocês fiquem atentos que a gente anuncia ou no meu Face, no Face da comissão. Manda por inbox, por e-mail, o aviso da conferência. Vocês e-mail, até porque eu já mandei pedido de documento para algumas pessoas no início, e até agora a pessoa não pronunciou o login e o CPF. Eu quero entrar no processo, por favor, incluir meus dados. Não é assim. Para incluir o seu nome, você tem que nos enviar os documentos solicitados. Nós estamos passando uma lista dos documentos, CPF, RG, os prints das telas, a sua historinha. Você tem que assinar os 3 documentos, que é o contrato com a advogada, a declaração e a procuração, certo? Sem isso, não tem como a doutora dar entrada no seu processo, certo? Então, mais um aviso para todos que estão na sala, porque toda a conferência tem pergunta. A doutora Silvia é a nossa advogada neste processo. A doutora Silvia não é franqueada da C3, ela não fazia e nem faz parte da C3. Beleza? Para mim não esquecer, veja só, pessoal, eu recebi processo aqui de pessoas que entraram dia 29/9. Olha como tem pessoas desinformadas da C3. Olha por que o senhor Edson Mello não fecha a C3, não fecha o site, porque tem muitas pessoas desinformadas ainda entrando na C3. Vocês não imaginam a chuva de pessoas que entraram só na internacional e às vezes nem sabem que existia uma C3 nacional. Entraram só na internacional. Dia 29/9, teve pessoas entrando ainda na C3 pagando R$ 2.500 para o seu Edson. Como teve uma pessoa de Fortaleza, não vou dizer o nome dela, é deficiente, e esta pessoa comprou, ela tinha 14 mil na poupança, fez mais 11 mil de empréstimo para comprar 10 franquias a 2.500. E aí o senhor Edson fala tanto de Deus. Olha a misericórdia desse homem com as pessoas. Olha as necessidades de pessoas que têm situações difíceis. Agora a pessoa está passando por situação muito difícil, porque todo o dinheiro que ela tinha na poupança, mais um empréstimo de 11 mil para comprar 10 franquias, certo? E agora ela está lá carregada de saldo nas contas e não tem dinheiro para entrar em todos os processos dessas contas. Então, pessoal, veja só o estrago, o arraso que esse homem
essa C3, não é só o Edson, o Ed e o Rodrigo, os donos da C3, fizeram na vida das pessoas, nas famílias. É um absurdo o que a gente ouve, a declaração das pessoas, depoimento de pessoas. Pessoas que eles passaram, então, o Face, para pedir para mim, por favor, essa moça mesmo foi uma, pelo amor de Deus, não entra com o processo para fechar a C3. Quando eu comecei a explicar que a C3 existia nacional e desde fevereiro não paga a gente, ela começou a entender e quis entrar no processo também. Da chuva de pessoas que entraram no meu Face para conversar, para tentar convencer, só uma pessoa que é irredutível e está aí xingando e falando besteira. O resto, todos pediram a lista de documentos para entrar no processo. Então, eles fizeram mais um favor em divulgar o meu Face e a nossa comissão. Muito obrigado, Rinaldo. De graça, pode continuar fazendo mais comunicado amanhã, dizendo, olha, mostra a minha conferência. Ele mostrou um pacote de processo que chegou só na data de ontem. Então, amanhã e depois, de segunda, com certeza, chegarão muitos, mas muitos processos. Beleza, pessoal? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Silvia. Enquanto ela fala, eu vou ver se tem mais algum assunto para passar para vocês aqui. E aí, depois que a doutora Silvia falar, a gente vai abrir as perguntas para vocês ir respondendo. Eu não sei se a doutora Silvia vai controlar o chat de lá. Dependendo da quantidade de perguntas, eu vou fechando o chat para não perder as perguntas. E ela vai respondendo. Beleza? E nós vamos também, depois que a doutora Silvia falar, eu vou dar uma palhinha aqui para vocês, que depois vocês já podem perguntarem, tá? Como eu já disse que essa comissão é da C3 e demais MMN, nós ficamos sabendo de outras empresas também que já estão dando o golpe aí. A Click Dreams é uma, a Pras, que foi outra, a Click Dreams, inclusive hoje, parece que foi bloqueada hoje ou ontem, tá? Tem a Publica Brasil, tem várias outras empresas que também deram o golpe e enganaram o pessoal. E nós vamos, depois que a doutora Silvia falar, eu volto a falar com vocês, eu vou perguntar quantas pessoas estão na sala que fizeram outras empresas que também perderam dinheiro e que tenha interesse de entrar com esse processo. Beleza? Então aguarde, depois que a doutora Silvia falar, eu volto a falar com vocês. Eu quero saber quantas pessoas estão na sala que fizeram um ou outro processo para a gente fazer uma comissão também, tá? Inclusive, o senhor Guinaldo, que tanto queria convencer o pessoal para C3, estava fazendo comunicados e chamando o pessoal para Click Dreams, que foi bloqueada. Olha a fria que esse vagabundo está querendo pôr mais gente. Já está convencendo o pessoal a entrar na C3 para perder dinheiro, agora na Click Dreams que foi bloqueada. Então o cara só entra em barco furado. Então chega, pessoal. Nós formamos essa comissão e vamos tentar, através dessa comissão, aproveitar. Nós queremos agradecer de coração a comissão, e eu acredito que todos estão na sala, não vão poder falar, mas também vão concordar com esse agradecimento de coração que a doutora Silvia Brunello está fazendo conosco, de toda semana tirar um tempo do seu trabalho para participar de conferência conosco e dar seu parecer jurídico, a sua experiência, nos orientar e estar nos defendendo nesse processo, cobrando aí uma taxinha tão pequena de honorário que jamais a gente ia conseguir um advogado para nos defender nessa causa, e em outras aí que a gente precisar. Então depois a gente conversa, depois que ela falar. Então nosso agradecimento de coração à doutora Silvia por estar nos apoiando e nos ajudando, ok? Então agora vamos aguardar ela falar, depois eu volto. Um abraço a todos, até já. Gente, boa noite. Primeiro eu queria que o Barone abrisse o chat para saber se está todo mundo me ouvindo, por gentileza. Vocês estão me ouvindo? Barone, eu não sei mexer no chat. Você falou que eu poderia abrir ou fechar, eu não sei mexer nisso, então você, por favor, faça essa coordenação aí para a gente. E eu não consigo saber se as pessoas estão me ouvindo. Estão ouvindo, doutora? Pode falar que está tudo 10, está tudo te ouvindo. Ótimo, então. Gente, muito boa noite. Mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui com vocês, para a gente dividir mais um pouquinho desse trabalho que está sendo feito com o pessoal dessa comissão. Nós temos hoje duas missões aqui. A primeira é falar sobre o nosso processo da C3,
E é o seguinte, eu vou falar sobre o processo da Click Dreams, tá? Vamos começar primeiro pelo nosso processo da C3. Nós já recebemos muitos processos, já tínhamos decidido que iríamos fazer o fechamento. Eu passei no escritório central lá no Barone, peguei todos os documentos, comecei a montar a ação, tem papel espalhado por tudo quanto é canto aqui para organizar tudo. E por causa da greve dos bancários, nós tivemos muitos pedidos por inbox para esperar um pouquinho, o pessoal não estava conseguindo fazer o depósito, enfim. E nós liberamos também outras duas contas. E resultado, apareceram muito mais depósitos do que a gente estava esperando, e estão chegando muitos mais documentos que a gente estava esperando, e nós nos assustamos, porque nós não esperávamos que tivesse tantos retardatários, não retardados, viu, Baroni? Você falou retardados, são retardatários que se atrasaram para mandar os documentos. Então, o que acontece? Nós, infelizmente, vamos ter que aguardá-los, né? Porque já foram feitos os depósitos honorários dessas pessoas e nós temos que aguardar os documentos delas chegarem também. Mas nós temos que pôr um ponto final nisso. A gente não pode mais ficar dando desculpas para os retardatários poderem participar. Então, nosso prazo final, sim. Chegou no SEDEX até segunda-feira, vocês estão dentro. Não chegou até segunda-feira, vocês não estão dentro do processo contra a C3, tá bom? Nós não podemos estender, sempre vai ter um ou outro pedindo, a gente não pode esperar, senão aquele cidadão que foi o primeiro que enviou o processo, que já está aí há 15 dias esperando, vai ficar chateado comigo, eu não quero que isso aconteça. Nós já esperamos demais, não é isso mesmo? Então, nós temos que já começar a tomar as medidas judiciais cabíveis a partir da semana que vem. Agora, eu gostaria de abrir um pouquinho o chat para as pessoas fazerem perguntas específicas sobre a C3 e depois que essas perguntas forem respondidas, nós vamos passar para a segunda etapa da conferência, que é para falar sobre o processo da Click Dreams. Baroni, pode abrir, por favor. Está aberto, pessoal. Pode mandar Está aberto? perguntas. Como que eu faço para ver? Porque não está aparecendo aqui Já para está mim. aberto, doutora. Eu não tô conseguindo. Mas como eu faço para ver? Porque não está aparecendo aqui para mim, não. Tá aparecendo só as nossas. A desse quem tem que colocar as mãos neles é a justiça, não somos nós, tá bom? Essa pergunta eu não entendi. Enfim. Cris, sim e não. Tem aqui e tem lá fora. Kelly não tem como filtrar se tem espião junto com a gente. E também a gente não tem nada para esconder, tá? Mesmo que tiver algum deles aqui disfarçado com outro nome nos assistindo, não tem problema nenhum. Que nós não estamos falando nada que eles não possam ouvir. O processo vai ser contra eles vão ter acesso ao processo, então não tem porquê. Se eles estiverem vendo, melhor ainda. De repente, eles tomam alguma atitude para resolver o problema mais rápido, né? Cris, esse tipo de pergunta a gente não pode responder. Eu não posso dar detalhes de como nós chegamos aonde nós chegamos para encontrá-los, tá? Senão, eles já vão sumir. Sidney, manda por inbox para o Baroni que depois da conferência ele vai responder se já chegou seus documentos ou não, tá bom? Tem mais alguma pergunta? São só essas? Leones, nós vamos aguardar a chegar até segunda-feira. Vanessa, eu estou esperando segunda-feira para fechar todos os documentos para agendar com ele, tá? Ok, mais alguma pergunta? Muito bem.
Equipe Jacareí, infelizmente, a gente não pode esperar. A gente já está esperando há quase um mês, tá? O nosso prazo, na verdade, era 26, nós estendemos até o dia 10, porque as pessoas geralmente recebem no dia 5, tá? E a gente não tem como estender esse prazo mais, até em respeito às pessoas que desde o dia 26 já providenciaram tudo, tá bom? Não tem como esperar, não. Depois do fechamento do processo, nós vamos dar entrada no processo, e esse processo ele vai ter, vocês vão poder acompanhar esse processo no site do Tribunal de Justiça, tá? E lá vocês vão ter o nome de todas as pessoas que entraram, vocês vão consultar todas as partes envolvidas, aí vai aparecer a lista de todo mundo que está no processo. Que bom, Vanessa, depois manda lá no meu inbox, no meu Facebook, seu telefone, eu quero falar com você, tá? Tem um monte de Facebook fake meu, eu até denunciei lá na minha página hoje, tá? Então, o meu Facebook é silvia.brunelli do Lago.5. Silvia.brunelli do Lago.5. Vou até colocar aqui para vocês. Lago.5. Esse é o único que sou eu e tem a fanpage também. Mas os outros são todos fake, tá? Messias, você está fazendo uma pergunta interessante. É possível as pessoas que não entraram agora entrar em outro processo? Eu já tinha conversado com o Baroni sobre isso. Se nós tivermos um número muito grande de pessoas que nos procurarem, que não conseguiram mandar até o dia 10, se o número for expressivo, vale a pena um outro processo que vai dar um outro trabalho, um outro andamento, uma outra viagem, enfim, se valer a pena a gente entra também, tá? Sem problema nenhum, mas o ideal seria vocês correrem, porque amanhã ainda é quinta, dá tempo de pôr no Sedex 10 e chegar segunda. Ah, Vanessa, você é prima do João Rocha, que bacana. O João sempre, a gente sempre se falou muito, desde a época lá de trás. Muito bom saber que você é prima dele. De nada, Messias. Hum. Ótimo, então. Acho que não temos mais nenhuma dúvida. Vou estar fazendo o sacrifício de estar visitando essa cidade maravilhosa que é Recife, por vocês. Revendo os meus amigos, tenho grandes amigos aí. E vai ser um prazer estar lá novamente naquela cidade linda, dessa vez por uma causa maior, defendendo o interesse de vocês. Vai ser muito bom. Francisco, manda um inbox para o Baroni no Facebook pessoal dele, com o teu nome completo para ver se ele recebeu, tá bom? Ele já te responde. Então, Paula, eles falaram que não era para a gente entrar com o processo no dia da nossa primeira conferência. O Edson estava comigo pelo WhatsApp, falando que ele ia resolver, que ele ia tentar e que não sei o quê. Depois que nós fizemos a conferência e avisamos que nós íamos entrar com a ação sim, eles nunca nos procuraram para nenhum acordo, ao contrário, eles tentaram desestimular as pessoas a entrarem com o processo, com uma série de mentiras. E eu avisei para ele que se entrasse 100 pessoas ou se entrasse 1000 pessoas, não interessa, nós íamos entrar com o processo sim. E a partir desse momento que ele viu que eu não estava aqui para brincadeira, ele parou porque ele sabe que ele não tem como fazer acordo. E quer dizer, ter ele tem, né? Mas ele não tem interesse em fazer o acordo e aquilo era mais um dos blefes que ele costuma usar, né? Cris, a resposta é sim, tem como ser repatriado. Paula não existe, isso era só uma fachada, tá bom? Ok, gente, eu acho que de perguntas do processo, acho que todo mundo já sabe como funciona, né? Então, vamos passar para o próximo assunto, porque senão isso aqui vai ficar muito longo, nós não queremos ficar mais de uma hora aqui prendendo vocês. Só vou responder rapidinho, Leones, acho que foi o próprio o Edson que fez uma conferência e falou que a gente tem 100% de chance de ganhar, porque eles sabem que eles fizeram bobagem. Eles mesmos confessaram que eles vão perder, então não tem nenhuma chance da gente perder. José,
Isso é só da C3, esse processo, tá? Nós vamos agora falar sobre o que aconteceu hoje com a Click Dreams. Eu convidei algumas pessoas que são da Click Dreams para estarem aqui conosco hoje através do meu Facebook, porque as pessoas não estão entendendo nada. Então, eu gostaria de saber se tem alguém da Click Dreams aqui na nossa sala. Vocês podem fazer um sinal aí para mim, para que eu possa começar a discutir sobre esse assunto. O e-mail para enviar para o Barone é franqueadosc3@hotmail.com. Ok. Acho que nós não temos ninguém, então, da Click Dreams aqui conosco, é isso? Carlos, é mais ou menos isso, não tem como perder. Eles fazem bobagem, eles têm que arcar com as bobagens que eles fazem, sim. Pelo jeito não temos ninguém da Click Dreams na sala, mas como essa conferência está sendo gravada, eu vou deixar registrado aqui o que aconteceu com a Click Dreams, até para que vocês entendam o que está acontecendo ali. A Click Dreams, ela foi bloqueada pela Justiça de Santa Catarina, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E o que aconteceu? Eles conseguiram, do dia 1º de janeiro de 2014, uma liminar para que a empresa voltasse. E nessa liminar, o tribunal dava para eles o direito de voltar às atividades da empresa e ter as contas correntes, tanto dos sócios quanto da empresa desbloqueados. Mas os bens móveis e imóveis da empresa continuariam bloqueados. E saiu uma informação errada deles mesmos, dizendo que eles eram a única empresa de marketing multinível que estava liberada pela justiça. Várias pessoas entravam no meu inbox do meu Facebook e me apresentavam a Click Dreams e eu falava, gente, Click Dreams está trabalhando sob liminar, a Click Dreams não foi liberada pela justiça, existe um processo correndo, a qualquer momento ela pode ser bloqueada. E as pessoas brigavam comigo, dizendo que não, que eu estava errada, que eles falaram que eles estavam liberados pela justiça, que era a única empresa liberada pela justiça, enfim. Uma coisa que vocês precisam entender. Todos os líderes e todas as pessoas que estão envolvidas diretamente na empresa, eles querem vender essa empresa para você. Então, eles sempre vão contar uma história bonita, uma história de sucesso, vão vender facilidade e vão falar algumas coisas que fogem da verdade, como essa que eles costumavam dizer que era a única empresa liberada pela justiça. A mentira era tão grande que os próprios bens deles, móveis e imóveis, estavam bloqueados. Quer dizer, se eles fossem liberados, não teria bloqueio de móveis e imóveis deles. Aí já está caracterizada a mentira. Pois bem, em 9 de janeiro houve a volta, então, das atividades da empresa e a liberação da conta corrente, tanto dos sócios quanto da Click Dreams. Acontece que o Ministério Público recorreu dessa decisão. Houve um agravo regimental, que o Ministério Público entrou contra essa liminar que deferiu o retorno das atividades da Click Dreams, tá? Dia 23 de abril de 2014, essa liminar da Click Dreams foi revogada. Vocês estão ouvindo o que eu falei? Dia 23 de janeiro, eles já sabiam que a liminar deles tinha sido revogada, tá bom? O que eles fizeram? Eles entraram com um mandado de segurança, pedindo o efeito suspensivo desse mandado de segurança. O que é o efeito suspensivo? Quando você entra com um recurso com efeito suspensivo, ele suspende a decisão que você está recorrendo. Então, essa decisão de 23 de janeiro, que tinha feito cair a liminar deles, ficou suspensa por causa de um recurso deles mesmos, que era um mandado de segurança. Então, ficou esse joguinho de recurso para cá, agravo para lá, mandado para cá, para ficar enrolando esse processo, tá?
E aí, nesse meio tempo, não sabemos o que aconteceu na empresa, a empresa deixou de pagar as pessoas. Deixou de pagar as pessoas, como todas elas agem. Inventou um cartão para pagamento, fez as pessoas pagarem o cartão. Todos são iguais, é incrível, parece que eles têm um molde, né? Aí fizeram as pessoas pagarem o cartão, as pessoas pagaram o cartão, alguns receberam o cartão, outros não receberam o cartão, mas efetivamente a empresa não estava pagando o valor da divulgação que era esse o produto da empresa. Eles divulgavam, eles faziam posts, né? Acho que no Facebook, alguma coisa assim, no Facebook, no Twitter, no Tumblr, sei lá, no site de rede social, de propagandas que já estavam prontas. Você recortava e colava e, e não havia produto, era só essa publicidade mesmo. O que aconteceu? Eu acho que eles perderam a mão do negócio, é a impressão que eu estou tendo, tá? E eles simplesmente não pagavam mais e começaram a dar desculpas. Até que há cerca de umas 2 semanas atrás, eu até conversei com um rapaz que era o líder, que ele foi explicar que a partir de agora precisava, acho que, colocar 2 pessoas, uma coisa assim, que acho que antes não precisava colocar duas, e aí precisava colocar 2 pessoas diretas para você ter direito a receber, ou seja, teria que começar a entrar gente de novo para eles poderem pagar. O que fica claro que caracteriza uma pirâmide financeira. Se eles estavam lá vendendo publicidade com as pessoas que estavam lá dentro, e as pessoas que estavam lá dentro, enfim, vendendo publicidade, não conseguiam pagar na rede, é sinal que funcionava com a entrada de pessoas. E por algum motivo a entrada de pessoas deve ter diminuído e eles não conseguiram mais pagar a rede. E aí eles criaram essa nova regra que seria colocar 2 pessoas diretas para poder receber o que tinha direito, para poder fazer as divulgações, enfim. Quando o rapaz soltou esse vídeo, inclusive era um vídeo cheio de palavrões, eu conversei com ele, falei, olha, não faz isso, fica mal para você ficar fazendo um vídeo falando palavrão. E ele me disse, não, doutora, mas é que teve um fulano que fez outro vídeo falando palavrão de mim. Eu falei, mas se ele começou a falar palavrão de você, você não tem que descer no nível dele e falar palavrão também. Você poderia ter feito esse mesmo vídeo, com esse mesmo conteúdo, sem xingar ninguém, sem falar palavrão com ninguém. E naquele momento ele dizia, tirando os palavrões e as afrontas que ele fez, que a empresa tinha feito essa mudança nas regras, obrigando a colocar 2 pessoas. Eu acho que ia começar a precisar pagar mensal, uma coisa assim, para poder continuar, para ter sustentabilidade. Ele era um dos líderes, né, dos maiores líderes da empresa, ele tinha apoiado a decisão dos donos, dizendo que sem isso a empresa não conseguiria pagar, mas que com essa atitude a empresa iria continuar viva, porque ela é a única empresa que era liberada pela justiça. E eu falei para ele na época que a empresa trabalhava à base de liminar. Eu dei inclusive para ele um exemplo que eu costumava dar para todo mundo que me questionava sobre o que é trabalhar sobre uma liminar. Vocês lembram quando no Brasil podia ter bingo? Os bingos foram proibidos e a associação lá dos bingos entraram com um pedido de liminar e eles trabalhavam sob liminar. Então, eles reabriram as portas, funcionavam os seus bingos com liminar. E quando essa liminar caiu, a ação foi julgada e a liminar caiu, tiveram que fechar as portas. Em São Paulo, nós temos vários imóveis gigantescos, lindíssimos, até hoje, fechados e lacrados pela justiça, porque a liminar que eles trabalhavam caiu. Exatamente isso aconteceu com a Click Dreams. Ela conseguiu uma liminar provisória para trabalhar e a liminar simplesmente caiu no dia 21, no dia 23 de janeiro de 2014. Aí vocês me perguntam, ué, doutora, mas se caiu dia 23 de janeiro de 2014, como que eles estavam até hoje trabalhando? Como eu já disse, eles entraram com um mandado de segurança pedindo o efeito suspensivo para que eles conseguissem num outro recurso que fosse mantida essa liminar para eles trabalharem, tá bom? E aí o que aconteceu? Não sabemos por quê, não sabemos os bastidores da empresa, mas a empresa, entre aspas, cometeu um suicídio, tá? No dia 30 de setembro de 2014. Eu vou ler para vocês o despacho do relator Fernando Boller, tá? Que ele é, deixa eu ver de qual câmara, ele é desembargador, não diz aqui a câmara que ele é.
Não diz aqui a Câmara que ele é. Enfim, ele é do Tribunal, relator do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vamos lá. Despacho do doutor relator Fernando Boller. A Click Dreams Publicidade Limitada, através do seu patrono, o advogado Eduardo de Melo e Souza, requereu a desistência do mandado de segurança, purgando por sua homologação, pedindo a extinção do processo nos termos do artigo 267, incisos 6 e 8 do Código de Processo Civil, tá? Então, o próprio advogado da Click Dreams desistiu do mandado de segurança que mantinha a liminar viva. O próprio advogado da Click Dreams desistiu do recurso que mantinha essa liminar ativa. A impressão que nós temos é que a empresa deu a ordem para ele, desiste desse recurso, deixa a justiça bloquear porque a gente não tem mais como pagar a rede. É a única explicação que leva um advogado a desistir de um recurso que estava mantendo a empresa funcionando através dessa liminar. E continua o despacho do Dr. Luiz Fernando. Diz assim: em parecer de Lavra, o Procurador de Justiça, Aurino Alves de Souza, do Ministério Público, não se opôs ao pedido de desistência. Claro, ele quer, mas aqui a liminar caia mesmo, né, que mantinha a empresa liberada. E o Ministério Público pediu a expedição de um ofício ao juízo ACO, que é aquele juízo lá de primeira instância, que bloqueou, ratificando esta corte, que restabeleceu a totalidade da decisão liminar, para que sejam, o mais breve possível, adotadas as medidas pertinentes, entre as quais está a majoração, ou seja, o aumento da multa diária a ser dada à empresa pelo descumprimento, ou seja, se ela voltasse às atividades posteriormente da remessa desse processo ao juízo competente. Considerando que o Estado de Santa Catarina declarou interesse de integrar a LIDE, o que restou deferido, ou seja, o Estado de Santa Catarina também agora faz parte do processo, remetam-se agora o feito à Procuradoria-Geral do Estado, aos cuidados do procurador Taitalo Faoro Coelho de Souza para manifestação. Cumprido, retornem imediatamente conclusos para o impulso processual pertinente. Ou seja, o que o Ministério Público pediu? O Ministério Público pediu que se restabelecesse na sua totalidade a decisão liminar, ou seja, a decisão liminar do juiz lá atrás, que determinou o bloqueio dos bens da empresa, o bloqueio dos bens dos sócios da empresa e a paralisação da empresa com multa diária caso eles descumprissem essa determinação, tá bom? E para surpresa de todos, existe um outro processo que está correndo também, da Click Dreams, que existe uma certidão de um oficial de justiça, tá? Que o oficial de justiça diz assim, isso com data de 2 de outubro, tá? Então, dia 30 de setembro, o advogado desistiu do mandado de segurança e deixou o processo deixou o processo voltar ao trâmite normal, bloquear a empresa, e no dia 2 de outubro, ou seja, 6 dias atrás, tem uma certidão do oficial de justiça Celso Sueiro Tarrara dizendo que certifico que em cumprimento do mandado extraído dos autos, comparecia ao local indicado, que é a sede da empresa, localizada na rua Doutor Arthur Balsini 107, sala 01, Velha Blumenau, Santa Catarina, e após as formalidades legais, deixei de produzir a citação da Click Dreams em virtude de, no requerido local, segundo informações dadas pela senhora Mara, que é funcionária de um escritório de advocacia que está instalado no local, a informante alega desconhecer precisamente o paradeiro da Click Dreams. Ou seja, eles desistiram
do mandado de segurança e já sumiram de lá. Então, está configurado mais um caso de pirâmide financeira disfarçada de marketing multinível que, infelizmente, se encerrou porque eles desistiram desse recurso, deixaram a justiça bloqueá-los de vez e já fecharam as portas, já tem até outra coisa trabalhando no local, já tem um escritório de advocacia montado no local aonde era a sede da empresa. Então, nós realmente só temos a lamentar esse tipo de atitude e isso acaba com o marketing multinível no Brasil. Eu quero dizer de novo, eu sou defensora do marketing multinível no Brasil, do marketing multinível correto. Eu estava conversando com um rapaz pelo Facebook, antes de nós entrarmos na nossa conferência, e ele veio falar, doutora, mas a senhora começou a trabalhar com multinível agora com a Telex Free? Não. Eu era já consultora, advogada e consultora de marketing multinível desde 1999. É que somente agora as pessoas vieram a me conhecer. Ou vocês acham que o Congresso Nacional ia me convidar para fazer o projeto de lei se eu tivesse acabado de cair de paraquedas no assunto? Não, gente. Eu tenho 21 anos de profissão e eu já trabalho para o mercado do multinível como assessora jurídica desde 1999. Então, eu não caí agora de paraquedas e eu sinto muito quando eu vejo empresas de má índole enganando as pessoas. E tem muitas que eu também me enganei. Nós somos humanos e nós erramos. Eu também me enganei. Porque muitos multiníveis, inclusive os dois que eu me enganei, eles eram sustentáveis, eles eram empresas corretas. Mas os empresários que eram os donos não eram corretos. Os empresários que eram os donos é que encerraram as atividades da empresa e deixaram as pessoas na mão. Então, muitas vezes a empresa é boa, mas quem é o dono da empresa não é bom. Então, infelizmente, nós não temos como separar o joio do trigo. A gente só conhece se a pessoa é honesta ou desonesta quando a gente já está ao lado delas. E muitas vezes nós nos prejudicamos por causa disso. E eu quero dizer que eu sinto muito as pessoas que entraram na Click Dreams por mais um sonho, né, usando o nome deles, um sonho destruído por pessoas que não foram capazes de organizar um marketing multinível sustentável, que não foram capazes de honrar com seus compromissos e que num gesto covarde desistiram de recursos, abriram mão dos seus direitos perante a justiça, aceitaram o bloqueio, fecharam as portas e sumiram. Então, eu queria dizer que eu estou à disposição de vocês se vocês precisarem de mais algum esclarecimento futuro sobre o que vai acontecer de agora em diante com a Click Dreams. Tá bom, gente? Muito obrigada por enquanto. Eu não sei se o Baroni tem mais alguma coisa para falar para vocês, ou se vocês querem abrir o chat para fazer alguma pergunta para mim sobre esse tema também. Eu estou aqui à disposição ainda por 10 minutos, até as 10 da noite, como eu me dispus. Pessoal, chat aberto. Pode fazer alguma pergunta se alguém quiser. Ô, Fid, eu não conhecia a Multiclick, não sei nada dela, mas que eu saiba, a Multiclick não foi bloqueada pela justiça. Ela fechou e parece que o camarada continua no mesmo lugar e ninguém fez nada contra ele. Tá? Aí quem é de lá que tem que tomar a decisão de formar um grupo e entrar com uma ação. Mais alguém? Ed, a mesma coisa da Multiclick. O Carlos Mas, inclusive, me convidou para ir em Sorocaba, na sede da empresa dele, que ele disse que quer me mostrar que o negócio dele é lícito, que o negócio dele é bom, mas, enfim, não temos como saber. E se vocês quiserem formar grupos também para entrar com ações contra a Multiclick, contra a Publica, contra a Paymone, que está aqui dizendo também, estamos à disposição para isso, tá? Kelly, a Bebom tem alguma coisa? Kelly da Bebom eu não posso falar, porque como eu trabalhei para eles um mês, eu não posso falar que seria antiético da minha parte, tá? O único que eu não posso falar é com relação a Bebom. No caso de proprietário dessas empresas, quando some ou foge, como é feito, doutora?
Se ninguém fizer nada, Vanessa, ninguém for atrás, ninguém fizer denúncia, ninguém abrir um processo, uma queixa-crime, não acontece nada. Vocês que são prejudicados que têm que se unir e fazer alguma coisa. Eles dão risada se ninguém faz nada. O brasileiro é muito acomodado, né? Ninguém faz nada. Wanda, a Priplis tem audiência dia 25/11. Ela tem chance de voltar? Wanda, o processo da Priplis é diferente. O processo da Priplis é um processo criminal, não é um processo civil. Então, ele é totalmente diferente de todos esses andamentos dos processos que a gente está acostumado a ver. Tanto da Click Dreams, quanto da Bebom, quanto da Telex Free, tá? É um processo criminal, é um processo de estelionato, que quem está respondendo não é a empresa, é o dono da empresa, que é o Henrique Lima, inclusive ele foi preso, ele e a esposa dele foram presos, eles estão respondendo esse processo, tá? E todos os bens deles foram bloqueados, estão bloqueados, inclusive os carros pessoais deles estão no pátio da delegacia, eles não estão usando os carros que eles tinham quando a empresa foi bloqueada. E o que acontece em caso de processo criminal? Se o processo for procedente, for provado que a empresa era uma pirâmide financeira, eu não conheço como funcionava a Priplis, então não sei te dizer se é ou não. Se for provado que todo fruto de crime, todo fruto que eu digo monetário de crime, fica para o Estado. É igual quando a gente vê aqueles grandes traficantes de droga, quando eles pegam os bens dessas pessoas, e traficante é condenado, todos os bens que a pessoa comprou com o dinheiro das drogas é vendido em leilões e esse dinheiro fica para o Estado. E provavelmente é isso que vai acontecer com a Priplis, se vocês não entrarem com uma ação coletiva pedindo também o valor de vocês. Porque não existe uma ação civil pública da Priplis para pedir o valor de vocês e não existe uma ação coletiva da Priplis para pedir o dinheiro de volta. Então, esse dinheiro está todo na mão da Justiça Criminal, que pode depois vender os bens e ficar tudo para o Estado. Vocês têm que correr com relação à Priplis, tá? Essa empresa que obriga a colocar 2 pessoas por acaso é Stream World. Não, Luiz Carlos, eu estava falando da Click Dreams, tá? Eu nem conheço essa Stream World, nunca ouvi falar. A Cida, doutora, conhece a empresa de tecnologia chamada World Global Network? Também nunca ouvi falar. Tem tanto MMM que surge todo dia que a gente não sabe. Ed, e a Telex USA, será que tem chance de voltar ou pelo menos devolver o nosso dinheiro? Olha, Ed, a Telex USA, ela também se suicidou, porque ela estava com bastante dinheiro em caixa, eu já falei isso várias vezes, já coloquei isso até no meu Facebook. Ela se capitalizou até 9 de abril, encheu os bolsos e menos de um mês depois ela entrou com um pedido de recuperação judicial dizendo que não tinha dinheiro para pagar mais a rede. Aquilo foi um suicídio, é uma mentira e foi um golpe. Então eu acho que não, nós não vamos receber o nosso dinheiro e aí eu me incluo lá que eu também estava na Telex Internacional. Vanessa, no caso da C3, pode também virar um processo criminal contra os proprietários da C3? Eles serão processados criminalmente? Vanessa, nós vamos fazer 2 processos, tá? Nesses R$50 que a gente está cobrando de vocês, estão inclusos os 2 processos. Um processo é o processo civil, que é um processo que nós vamos estar pedindo o quê? Nós vamos estar pedindo a rescisão do contrato por justa causa da empresa, vamos estar pedindo a cobrança da devolução dos valores, vamos estar pedindo os lucros cessantes, os danos morais de todos, tá? E a queixa-crime, que é a ação criminal, que é essa parte que eu preciso me encontrar com o promotor lá do MP para a gente conversar, porque eu dependo dele nessa parte criminal, para a gente dar entrada nisso, mas eu vou levar a denúncia de vocês, tá bom? Essa é a parte que o MP entra, na parte criminal. João Onivaldo, doutora, a Solney também está dando golpe, nunca ouvi falar em Solney, não faço ideia de como funciona. A Praxis roubou todo mundo, verdade, verdade, Barreiras, Bahia, também é outra que merece um processo, mas me falaram que o tal do, como é o nome dele, Jesus? Esqueci o nome do dono lá. Da Praxis, diz que ele também sumiu no mundo, tá? Ninguém sabe onde está. Se alguém souber, denuncie, por favor, as autoridades. Gente, vocês que foram roubados, façam BO contra essas empresas, por favor. Golden Beach também roubou todo mundo. Se eu não me engano, a Golden Beach não estava no Brasil, né? Me esclarece isso, por favor, Barreiras, Bahia, eu não tenho certeza. Luiz Carlos, a Praxis estava no Brasil, estava em Barueri, já fechou as portas lá em Barueri, eu sei porque era no mesmo prédio da Bebom, tá? E não tem ninguém mais lá faz tempo. Ah, era Saulo mesmo, Saulo de Oliveira, isso mesmo. Ed, você conhece a AGN, doutora? Não conheço não, é a AGN.
Doutora e amigos, preciso sair, agradeço a atenção. Nós também, Renato, muito obrigada. Se a Golden Beach é de Recife também, eu não sabia, que bom, né? Golden Beach também é uma que dá para entrar contra. Se vocês tiverem bastante gente para entrar, a gente também pode providenciar isso. WCM é chinesa, gente, não tem o que fazer. Eu não vou viajar até a China para entrar com processo contra eles, eu não conheço a legislação chinesa, não sei falar mandarim, não posso ajudar. Quando você entra numa empresa internacional, vai ter que entrar lá no país deles contra ação se por acaso a empresa prejudicar vocês. O Cizinho é um pilantra, ele encheu o bolso na Golden Beach. Também não sei quem é Cizinho. Vanessa, entendo perfeitamente. E eu já falei com o etc. sobre isso. Ed falando que o Cizinho era dono da Golden Beach. Entendi. Se vocês sabem onde eles estão, vamos atrás deles. Ok, é isso, gente. Então é isso. Vamos lá. Se vocês querem que a gente entre com processo contra essas outras empresas, falem com o Baroni. A gente podia fazer o seguinte, Baroni, abre um e-mail de cada empresa, abre franqueados, tem franqueados da C3, abre interessados multiclick, interessados presques, e a pessoa que for desse MMN mandem o e-mail, se tiver um número bom de pessoas, nós podemos fazer ação, se não tiver, que não justifique, né? Porque o que acontece? Eu vou explicar para vocês por que eu cobro esses R$50 de cada um para a gente tocar um processo. Imagina vocês que eu vou trabalhar nesse processo de vocês há alguns anos, tá? A não ser que haja um acordo, o que seria o melhor dos mundos, mas geralmente não há. É um trabalho muito grande, tem muita gente envolvida, a gente tem detetives que estão fazendo pesquisas para a gente tem gente fazendo outros tipos de pesquisa, a gente tem o escritório do Baroni envolvido nisso, vocês têm todas as pessoas do meu escritório envolvidas nisso, e essas pessoas recebem salário todo mês e nós temos que pagá-los, tá? Eles estão trabalhando para vocês só por uma única parcela de R$50, e no final, o que vocês receberem, a gente tem participação. Ou seja, se vocês não conseguirem, eu também não vou conseguir. Esse é mais um motivo que eu tenho que fazer vocês conseguirem receber, sim, senhor. E nós vamos até o fim do mundo atrás dos bens dessas pessoas. Então, o que acontece? Se vocês se reúnem lá, como com esse dinheiro, fazer viagens para distribuir essas ações, fazer viagens para fazer essas audiências, fazer contato com os promotores, tudo que tem que ser feito. Então, vocês têm que ter uma noção que tem que ter pelo menos um grupo mínimo de pessoas para que nós possamos entrar com essas ações, tá bom? Ok. Vamos lá. A EasyBack. Também nunca ouvi falar em EasyBack, Luiz Carlos. Vamos lá, doutora, você pode citar uma empresa de MMN correta que dá para ganhar algo? Ou não existe essa empresa? Ed, algumas empresas me procuraram, tá? Para que eu pudesse fazer assessoria para elas. E eu pedi as contas delas. Me mandem os seus cálculos para eu dar para o meu matemático. Eu não recebi nenhuma empresa que tivesse me procurado, tá? Eu não procuro ninguém. Que tivesse me procurado, que tivesse apresentado cálculos que estivessem corretos. Nenhuma delas era correta. Tem duas empresas que estão sendo montadas agora, tá? Que vieram até mim e perguntaram como faziam para ser sustentáveis. Eu dei as diretrizes, entreguei na mão desse matemático e ele está desenvolvendo um plano sustentável para essas empresas. Então, quando elas forem lançadas, eu aviso vocês. Mas, por enquanto, eu, com o meu aval, com o aval do meu matemático, não conheço de nenhuma que me ofereceu que tenha uma sustentabilidade, tá bom, gente? Então, por enquanto, não tenho. Eu pago, doutora, somos advogados. Isso é dar tapa na cara da gente? Não entendi, João Anivaldo, desculpa. Não entendi sua colocação. Você podia ser mais específico? A Paula está dizendo que pode indicar, Paula. Eu não acho que aqui não é o local para isso. Depois você pega o contato das pessoas e faça esse tipo de contato fora, tá? Telex Free Brasil, equipe Jacareí. Esse processo ainda vai demorar uns 5 anos, tá? Mais ou menos.
A promotora Alessandra, ela deu um parecer semana passada dizendo que a sentença desse processo deve sair no meio do ano que vem. Então, nós já temos aí pelo menos uns 8, 9 meses para esperar a sentença. Dessa sentença, nós teremos um recurso com certeza. Se a Impactos perder, ela vai recorrer. Se a MP perder, ele vai recorrer. Então, isso ainda demora um tempo, tá? Então, não se empolguem, não. Engolfumo? O que é isso? Gol de fumo? Nunca ouvi falar. Quinofumo? Nunca ouvi falar, Ed. Ah, entendi, João. O João está dizendo que também é advogado e que ele não acredita nesse tipo de coisa de marketing multinível. Existe, viu? Dá para fazer ele sustentável. É o que eu estava falando. Não adianta ele ser sustentável. O empresário que está na frente dele tem que ser honesto. Porque senão o que acontece? Foram 2 empresas que eu entrei, inclusive uma delas a Telex, que era sustentável. Tem o laudo lá, a gente fez os cálculos, é sustentável o sistema, mas não se sabe por que eles resolveram dizer que não tinham dinheiro para pagar a rede, entraram com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos e fecharam sozinhos a empresa, tiraram o site do ar sozinhos e deram um golpe na gente. Então, assim, não basta a empresa ser sustentável, precisa ver se os donos delas querem realmente fazer uma empresa para durar anos, ou se eles ficam ricos da noite para o dia e não querem administrar os problemas, porque imagina uma empresa com 200, 300 mil pessoas, quanto trabalho que dá, gente. É gente reclamando todo o tempo. Tem gente que faz pagamento não cai. Tem gente que o bônus não cai. Tem gente que não recebe produto. Tem gente que indicou um fulano, indicou outro fulano. Tem pessoas da rede que fazem coisa errada para trazer outras pessoas da rede. É uma série de coisas que existem dentro de uma rede que vocês não fazem ideia. Às vezes eles ficam cansados de administrar todos esses trabalhos e falam, quer saber? Já ganhei muito dinheiro, quero mais é que se dane. No Brasil ninguém acontece nada com ninguém mesmo, vou deixar para lá. É isso que a gente está vendo. Não são só os multiníveis que não são sustentáveis. São os nossos empresários que não são honestos, infelizmente. Aliar de busca premiada. Moacir, não indico. Vanessa, em Pernambuco e no Brasil a picaretagem virou rotina. Verdade, parece que Pernambuco bate o recorde, né, Vanessa? É complicado, né? Paula, sim, a C3 usava marcas internacionais sem contratos. De nada, a equipe Jacareí. Libertagia não conheço, gente, não tenho ideia. Tem alguma empresa aí que o produto é ervilhas e castanhas? Não conheço também. Será que tá pagando ou nem começou ainda? Eu tô sabendo assim, parece. Eu vi um post hoje no Facebook que a Libertagia faz 90 dias que não paga. Que tem qualquer outra que não paga. Tinham 3 empresas. A Unus Life parece que desde março não paga. A Libertagia 90 dias que não paga. E tinha uma outra que agora eu não vou lembrar o nome que também não tá pagando. A OneTor não tá pagando 90 dias. Tá, e todas essas se diziam maravilhosas, enfim. Fui convidada para todas e, graças a Deus, analisei e vi que nenhuma delas era ok. Barreiras, cadeia neles, verdade, mudava tudo. A C3 nunca teve parcerias, isso é verdade. Eles não têm contrato de parceria, eles vendiam bento. João Anivaldo, disseram que faz 90 dias que a Libertagia não paga. Se você está recebendo, dá uma confirmada com o resto da rede. Se você é um dos poucos que recebe ou se está todo mundo recebendo. É bom a gente ter essa informação. Depois põe lá no meu Facebook essa informação no inbox para mim, por favor. Fácil consórcio, não conheço. Precisa ver qual é a administradora de consórcio que está vendendo isso, tá? Porque consórcio, eu trabalhei com consórcio durante alguns anos, eu prestei serviço para algumas empresas de consórcio, e de consórcio eu entendo bem. E existem leis específicas para você ser uma administradora de consórcios, inclusive é regido e regulamentado e fiscalizado pelo Ministério da Fazenda. Então, tem que ver direito se vocês estão vendendo consórcio corretamente, hein? Que consórcio, seguro, previdência, isso tudo é regulado pelo Ministério da Fazenda. Não é qualquer um que abre e vai vender à toa, não, hein? Ed, tá assim mesmo. Rede da Fortuna, gente, só esse nome já me dá medo, né? Rede da Fortuna. Uma das coisas que tem no projeto de lei
que a gente fez, que está lá no Congresso parado, é que você não pode vender a possibilidade de riqueza fácil. Com um nome desse, já é um nome já está errado. Rede da fortuna. Estou vendendo riqueza fácil. E se a pessoa não ficar rica, como que ela está na rede da fortuna e não tem uma fortuna? Já tem uma coisa estranha aí. Só por esse nome eu não conheço a empresa, eu já não entraria. Quando esses donos de mercadorias aparecerem na TV é porque foram presos ou assassinados. Isso vai acabar rapidinho, né, Vanessa? Complicado. Por cartão de crédito, a doutora mudou a regra. Não entendi. Mudou a regra do quê, João? Fernandes, como está o projeto de lei? Então, gente, como está o projeto de lei? Quem que encabeçava o projeto de lei? Popó não foi reeleito. Quem encabeçava o projeto de lei? Antônia Lúcia não foi reeleita. Quem encabeçava o projeto de lei? Moisés Diniz não foi reeleito. Quem estava conosco lá? Lourival Mendes não foi reeleito. Quem estava lá com a gente, aquela deputada Perpétua, não foi reeleita. Não temos mais ninguém. Só ficou daquela turma o presidente, que é o Roberto de Lucena, e o pastor Eurico. O resto, ninguém foi reeleito. O nosso projeto de lei está ao relento. E a culpa de todos nós que não votamos para reeleger os nossos representantes. Vocês deviam ter votado neles. O Mário Brasiliano era um candidato, ele era de alguns marketing multiníveis, a Vanessa deve conhecê-lo. Ele era candidato a deputado pelo Pernambuco, fiz propaganda dele, ele também não foi eleito. O Aécio era candidato, não foi eleito. Carlos Costa, não gosto dele, não queria que ele fosse eleito e não foi eleito também. Ou seja, não temos representantes no Congresso Nacional. Não reclamem do projeto de lei, tá? Vocês não elegeram as pessoas que iam fazer isso para frente. Também acho, graças a Deus o Carlos Costa não foi eleito. Doutora Vino fez há pouco, será lançado dia 25 um novo multinível. Fancob, nunca ouvi falar. Gente, deixa eu falar uma coisa. Fiquei sabendo que o Luiz Vaz e o Lucas Machado estão usando o meu nome para falar de uma empresa nova aí, dizendo que eu não estou aprovando. Tive problemas seríssimos com o Luiz Vaz, ele sabe disso. O Lucas Machado fez um Facebook fake meu e usa o meu nome como se ele faz postagens como se fosse eu, tá? Já denunciei hoje no meu Facebook, dá um pulinho lá e me ajudem a denunciar. Já denunciei para o Facebook várias vezes, não sai aquela fanpage, aquele perfil que ele criou, tá? Ele fala como se fosse eu. Estão divulgando empresa, estão fazendo conferência usando o meu nome, é mentira. Quando eu estou divulgando alguma coisa, eu ponho no meu Facebook, eu ponho a minha cara, eu falo para todo mundo em conferência, e vocês não estão me vendo falar, não estou em nenhum marketing multinível, qualquer pessoa que vocês virem falar que não seja eu mesma, com a minha cara aqui no vídeo, é mentira. Podem desmentir na cara dura, tá? Então, Ed, o Popó, ele era, puxa, olha, de todos os parlamentares que eu conheci, ele foi um cara que, eu vou te falar, vale a pena, uma pessoa, um ser humano maravilhoso, sou fã. Sou fã dele como deputado, por tudo que ele fez, e sou fã dele como pessoa. Como lutador, nem digo porque ele é o herói nacional. Como pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa, gosto demais dele. Processa ele na justiça e na polícia. Ele quem, Vanessa? Processo nele, Luiz Carlos. Processo em quem, senhor? Moacir, muito bom saber disso. Pois é, fiquei muito chateada quando eu soube. Vide, doutora, o que você tem contra o Carlos Costa? É o que eu falei, gente. Eles deram um golpe pra gente no Internacional, né? Ele fez aquele vídeo chamando todo mundo para projeto novo, a galera entrou, enfim. Teve pessoas na minha rede que perderam 90, 100 mil reais 2 dias antes da empresa fechar, porque eles alegaram que não tinha dinheiro para pagar a rede. Mentira. Então, ele pôs a cara dele lá e disse para as pessoas entrarem, e depois eles mesmos entram com pedido de recuperação judicial. Quer dizer, a gente tem que ficar com raiva dele mesmo. Não é isso que eu tenho contra ele. Tem que entrar então. Tem que entrar, acontece. O que acontece? Eu já até expliquei para uma pessoa. Fui procurar a delegacia de crime cibernético aqui em São Paulo.
O delegado muito simpático virou para mim e falou, doutora, eu não mexo com Facebook, nem com Twitter, nem com rede social. Se eu fizesse isso, eu ia ficar o dia inteiro só fazendo isso. Eu só aceito denúncia aqui na minha delegacia de crimes virtuais se você comprou alguma coisa na internet e você não recebeu, ou se alguém roubou dinheiro da sua conta corrente. Fora isso, nem vem com história que eu nem faço boletim de ocorrência. Então, eu não consegui fazer, infelizmente. Eu fui tentar fazer. E eles ficam aí usando meu nome, lindos, né? Lindo. Cris, posso fazer uma denúncia do meu estado? Contra quem, querida? Doutora, olha, achei esse Face agora do Ed Flores. A quem possa interessar, segue as palavras do diretor Léo Malheiros há pouco no grupo do WhatsApp. Então, não dá pra... Ed, você tem o meu Facebook? Manda no meu inbox que eu leio aqui. Manda para mim no meu Facebook, no inbox, que eu leio. Ok. Então, eu fico esperando você mandar aqui no meu inbox. Porque acho que o texto é muito grande, não vai deixar para colocar aqui. Posso fazer denúncia no meu estado contra a C3, estando junto com a nossa ação, pode atrapalhar? Qual é o teu estado, Cris? Você não está no Pernambuco? Doutora, perguntei na sua página se a doutora tem conta no Bradesco ou foi na página errada. Eu respondi para alguém essa pergunta. Respondi que não tinha. Não sei se foi para você. Goiás, Cris, então. Você pode até fazer, mas o estado de Goiás não é o estado competente para esse tipo de ação, tá? O estado competente é o do local da empresa, e a empresa está em Pernambuco, tá? Então, o que vai fazer? O Ministério Público, por causa de uma denúncia sua, não vai fazer nada, tá? Mas você pode fazer um BO. Pode fazer um BO e mandar junto pra gente colocar no processo. Solicite as contas da doutora pelo franqueado c3@hotmail.com. Ed, ainda não chegou lá o texto no meu Facebook. Qual empresa, Xande? Qual é a empresa que você quer recuperar seus R$1.000? $1.000, não é R$1.000, não. $1.000. Estamos com o dólar a 2,44, são R$2.440. Você manda para o nosso escritório. Tem até segunda-feira para chegar para a gente, tá? Manda um e-mail no franqueado c3@hotmail.com que o Baroni vai te explicar tudinho como tem que fazer. Marcelo, a gente sabe. A gente sabe onde eles estão. O Ed não mandou o texto. Enfim, nós já dei informação de todas as empresas. E eu acho que a gente já tirou algumas dúvidas hoje. Já são 10h15, eu tinha me disposto a ficar com vocês aqui das 9 até as 10. Então, eu vou pedir para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, mande e-mail para franqueados.c3@hotmail.com. Nós vamos esperar até segunda-feira o SEDEX chegar. Se não chegar na segunda, não adianta chegar na terça, que nós não vamos esperar mais os retardatários, nós já estamos esperando mais do que devíamos para tomar as medidas cabíveis, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem daqui para frente, franqueados.c3@hotmail.com. E a próxima conferência que nós vamos fazer com o tema C3 já será para falar do processo. Se você é de outra empresa, Multiclick, Publica, Presques,
Triples, sabe-se lá Deus, Golden Beach, falaram tantas empresas aqui que eu já até esqueci. E tem interesse, manda franqueados@c3, franqueadosc3@hotmail.com e vê com o Barone quantas pessoas vocês têm para ver se dá para a gente entrar com ação para vocês também, tá? Vamos começar a agitar os bastidores do multinível para empresários inescrupulosos pensarem 2 vezes ao abrir uma empresa nova, porque eles sabem que agora nós vamos entrar com ação e, se Deus quiser, nós vamos colocar um povo aí para ver o sol nascer quadrado, né? Porque quem faz coisa errada tem que pagar por seus erros. Se você não fez, se você é empresário do multinível, não fez coisa errada, não fique chateado comigo, você não tem nada a temer, então fique tranquilo. Agora, se você tem a temer, se preocupe, que nós vamos começar a trabalhar para que o nosso povo possa trabalhar com seriedade, com empresários sérios, que tragam um multinível sério, sustentável, para que eles possam trabalhar com dignidade, não ser enganados e nem ficar aí com mentiras em empresas que fecham as suas portas ou que entregam aí para a justiça por vontade própria as suas coisas para não terem que responder para a rede. Gente, muito obrigada. A Ed está dizendo que chegou. Chegou, Ed. Vamos ler aqui o que o Ed mandou. Espera só um minuto. Nossa, tá tão lento aqui. Gente, eu vou ler direto. Não sei se tem besteira aqui, tá? Porque eu não li antes. Vai de improviso aqui. Diz o Ed Fernandes que o Edson Flores Goulart, há 1 hora atrás, postou o seguinte: a quem possa interessar, seguem aqui as palavras do diretor Léo Malheiros. Agora há pouco, Léo Malheiros, para quem não sabe, é da Click Dreams, tá? Agora há pouco no grupo do WhatsApp, após nós o pressionarmos para que ele se manifestasse. Diz o Léo Malheiros: boa noite. Desculpem, amigos do G30, por nem sempre poder responder a todos. Imagino que melhor que falar é fazer. Quem muito fala, nada faz, e vimos e continuamos vendo isso na prática. Poderíamos fazer 40 vídeos enrolando as pessoas. Mas enquanto uns atiram pedras, nós estamos aqui firmes e confiantes, trabalhando o dia inteiro em busca de documentos e informações contábeis que o departamento jurídico nos tem solicitado. Foi um dia bastante árduo, mas muito produtivo. Conseguimos mais de 80% das informações solicitadas no dia de hoje. E o restante provável que no decorrer do dia, amanhã e sexta. Pois alguns documentos precisam ser solicitados e é preciso aguardar os prazos. Volto a afirmar que estamos muito bem representados pela equipe jurídica. E temos total confiança no trabalho deles e que eles sempre exerceram. Fomos orientados a não fazer vídeos, pois esses podem ser distorcidos e nada deve ser mal interpretado neste momento. No decorrer do dia de amanhã, penso que mais no final da tarde o nosso corpo jurídico deve nos passar um parecer técnico sobre as decisões tomadas e até lá precisamos aguardar que Deus nos dê sabedoria a estes homens, que tenhamos nossa vitória o mais breve possível. Fiquem todos com Deus e continuem a apoiar a nossa empresa, pois a nossa motivação diária vem da energia positiva de todos vocês. Então, Ed, eu vou ler de novo o que está escrito no despacho de 30 de setembro de 2014 do relator Luiz Fernando Boller. A Click Dreams, através do seu advogado, esse advogado aí que o Léo está dizendo que está defendendo a empresa, o advogado Eduardo de Melo Souza, desistiu do mandado de segurança e requereu a sua homologação com a extinção do feito. Em parecer, o procurador da Justiça, Aurino Alves de Souza, não se opôs ao pedido de desistência e requereu ainda que sejam ratificadas a esta corte, restabelecendo a totalidade da decisão liminar, aquela que bloqueou a empresa, para que sejam o mais breve possível adotadas as medidas pertinentes, ou seja, as medidas para bloquear a empresa, e a majoração da multa diária combinada pela empresa pelo seu descumprimento, ou seja, aumentando ainda o valor da multa diária, tá? Isso quer dizer que eles estão dizendo que estão juntando documentos e que vão fazer, que vão acontecer, só que o advogado deles desistiu do recurso. Então ele está dizendo uma coisa aqui e o advogado está fazendo outra lá.
Será que ele está dizendo a verdade para esse grupo 30 aí que ele está dizendo? Ou ele está enrolando eles também para ganhar um tempo? Porque o que o advogado fez lá no processo é o contrário. Ele desistiu do recurso e agora a liminar está de novo viva. A empresa está bloqueada por determinação judicial, os bens bloqueados, móveis e imóveis, contas correntes dos sócios e da empresa. Tá bom, gente? Então, o que ele está dizendo aqui... Como todos fazem, né? É só historinha para boi dormir. Damásio, e vejo nos seus olhos a vontade de provar que é meio bem elaborado com certas pessoas sérias, que a senhora é sucesso garantido. É verdade, Damásio, eu acredito nisso. Se você tem pessoa séria, que quer realmente... Porque, olha, para tocar um marketing multinível com um monte de gente, administrando o problema, fazendo o produto chegar... fazendo bônus cair, fazendo pagamento quando a pessoa solicita. Não é fácil. Nenhuma empresa é fácil. Agora, o que eu encontrei muito da Damásio foi muitas pessoas metidas a empresários que nunca tiveram uma empresa na vida e já administrar uma rede de 200, 300, 400 mil pessoas. Não tinha conhecimento. Muitos deles nem formação superior tinha. E não estavam também, não contrataram administradores profissionais para ajudarem eles, não. Aí depois está contratando advogado para apagar incêndio. Aí também advogado não faz milagre, né? Não tem como. Exatamente, Ed. A Bebom eu recebo no grupo, aqui no meu celular, todo dia uma desculpinha diferente. Eu dou risada quando eu recebo, porque é inacreditável a cara de pau daquele povo. Gente, então é isso. Tudo que foi dito pelo Léo não procede, porque no processo está escrito outra coisa. Claro que ele não imaginou que as pessoas fossem procurar o processo. Como eu procurei e encontrei essa decisão, como é o nome do relator, do doutor Luiz. Cadê Luiz? Ixi, perdi a decisão. Perdi a decisão. Eu fechei ela, gente. Luiz alguma coisa, esqueci aqui. Depois eu acho de novo para vocês. Eu vou colocar no meu Facebook a decisão. Fica mais fácil assim, para vocês verem o que está dizendo lá, tá? E eles querem me dizer que o quê? Que o despacho de um desembargador vale menos do que a palavra dele? Acho que não, né? Edmilson, doutor, alguém me baniu lá da sala, não sei porquê. Será que você não caiu, Edmilson? Vou falar aqui, será que você não caiu? Enfim, gente, obrigada pela atenção. Obrigada, Damásio. Vamos arregaçar as mangas e começar a trabalhar para que quem resolver abrir empresa daqui para frente faça o negócio direito. Tá bom? Obrigada pela atenção. Não sei se o Baroni vai voltar para falar com vocês. Eu agradeço muito a vocês todos. Ele está voltando aí para passar algumas informações. Eu estou me retirando, tá? E agradecendo muito a atenção de vocês, a todos que estiveram conosco aqui. Boa noite, gente. Um beijo grande. Boa noite, doutora. Muito obrigado por mais uma vez a atenção, a participação e a colaboração conosco aí da comissão de franqueados e todos interessados aí nos processos. Pessoal, então, como combinado, amanhã eu posto um comunicado no nosso Face da comissão. Quem não tem acesso ainda ao nosso Face da comissão, essa lá, amizade no nosso Face, para vocês terem acesso a todos os comunicados. Aí vamos formar grupos diferenciados, para ver o tanto de pessoas que tem interessado em cada empresa, na Click Dream, na Prask, na Publica e etc. Se tiver um número suficiente, então aí a gente vai receber e-mail desse pessoal. Depois a gente comunica todos para ir abrir uma ação também contra essas empresas, beleza? Então nós vamos assim separar por empresa para não ficar bagunçado. Tudo no nosso Face, franqueados, aí vai virar uma bagunça. Então vamos separar o franqueados C3 só para C3, então, processo. E as demais empresas, quem está interessado em entrar com o processo, nós vamos abrir um outro e-mail para que vocês possam entrar em contato, beleza? Então, como a doutora disse, a semana que vem, provavelmente, ou a próxima conferência que a gente fizer sobre o processo da C3, já dá para informar a entrada do processo e o andamento, ok?
aí ter mais boas notícias para passar para todo mundo. Beleza? Já tem esse número, Baroni. Não entendi, Damásio, o que você quis dizer. Já tem esse número. Não entendi, Damásio. Repita aí mais específico, por gentileza. Então, pessoal, repetindo, então, quem entrou por último aí, se alguém não fez depósito, faça até sexta-feira, dia 10, e nos envie um e-mail com o comprovante e passa lá o nome completo, que às vezes tem pessoas que mandam um comprovante tão pequenininho que não dá para ler nome, o CPF, não dá para a gente buscar CPF, está nos processos. Coloque o nome completo de quem refere aqueles depósitos, beleza? E quem não postou ainda o processo, até sexta-feira dá tempo, mas por SEDEX 10, porque os processos que chegaram depois de segunda-feira correm o risco de ficar fora. Então, quem postar por SEDEX 10 até sexta-feira, até segunda-feira estará na nossa mão. E preste atenção na relação de documento para vir certinho. Todos os documentos assinados, RG, CPF e os demais que está pedindo lá. Se alguém tiver dúvida, me chama no inbox, eu passo o telefone no inbox, aí vocês me ligam e a gente esclarece e chega no acordo, beleza? A Vanessa abre um novo grupo separado da C3 para cada MM que foi efetivamente abrir o processo. Isso aí, Vanessa. Nós vamos abrir um e-mail para cada MMN, tá? Para ficar separadinho. Quem quiser estar com a Click Dream vai mandar e-mail lá para aquele e-mail que eu vou postar lá. Eu vou criar um e-mail para cada um amanhã. Só me dá um tempinho amanhã, porque hoje eu tenho que responder muitas pessoas ainda, tenho que acabar de conferir os processos, tenho que jantar ainda. Então tem muitos processos chegar hoje para ser conferido ainda, separado, bonitinho. Então amanhã eu crio esses e-mails e vou postar lá no nosso Face. Cada Face para cada empresa para ficar tudo bonitinho, certo? Todo mundo mandar. Quantidade de pessoas em cada grupo no mínimo. Eu vou discutir isso com a doutora Damásio, depois qual o mínimo então de pessoas que precisaria para a gente poder mover uma ação, para que, certo, não pesa para todo mundo, que esses R$50 aí seja suficiente para, né, mover ação e etc. Obrigado, Vanessa, vocês que são 10. Eu agradeço de coração a cooperação aí e a adesão de todos aí para a gente tentar botar moral na casa, né? Porque aí depois que alguém for ferrado, dizer o português bem rasgado aqui, alguém for ferrado, aí os outros vão ficar com medo, né? Opa, você viu o que aconteceu lá na C3? Você viu o que aconteceu com os donos da C3? Você viu o que aconteceu lá, aconteceu aqui, aconteceu ali? Nós vamos devagarzinho botando ordem na casa. E daqui a pouco, quando uma empresa séria lançar, porque corre o risco de amanhã ter uma empresa séria no mercado e o pessoal não querer fazer de medo. Então, depois que a gente botou moral na coisa, a coisa anda, beleza? Luiz Carlos, muito bem, Barone, só convocar os franqueados enganados por cada empresa. Isso aí, Luiz Carlos, amanhã a gente posta certinho para a coisa andar, beleza? Barone, vamos por ordem na casa e por tudo na cadeia. Saulo Oliveira Ladrão. É isso aí, pessoal. Então, eu acredito que deu já para a gente entender. A conferência já estendeu aí 1h30, né? Senão fica muito cansativo para vocês. Nós estamos aqui para... Eu preciso saber para depois, então, correr atrás das pessoas. É isso aí, Damásio. Eu preciso saber, Damásio. Eu vou criar o e-mail. Você já pode me informar pelo meu Face. Eu não sei se você tem meu Face, José Barone Barone. Passa lá no meu inbox, Barone. Eu teria tantas pessoas. Hoje uma pessoa tem 1000 franqueados, parece que da Click Dreams para entrar. Então vai vendo. Eu não sei se é franqueado que chama lá, mas 1000 pessoas na rede dele. Então já estou em contato com ele. Infelizmente ele não está na sala, justificou que é aniversário da filha dele hoje, a festinha estava preparada, ele não pôde participar. Mas ele já mandou que só ele tem 1000 pessoas. Então, Damásio, me manda por inbox lá quantas pessoas você teria na sua rede. Os demais vão passando para nós. Eu tenho tanto na Cliques, eu tenho tanto na praça. Vai passando por inbox mesmo, certo? E aí eu vou respondendo para vocês. E aí a gente vai até formar aí os Face, né? Amanhã, o e-mail de cada empresa, já pode ir passando. Eu vou marcando aqui e depois eu vou respondendo para vocês. E vamos aí, a intenção nossa é ajudar. Beleza, pessoal? É ajudar. Mas no mínimo é 1000. Não, Damásio.
Esta pessoa que entrou em contato hoje, só ele tem 1.000 na rede dele. Não é o mínimo 1.000, não tem necessidade disso, não. Nós damos aí, eu vou ver com a doutora, deixa eu ver se ela está aqui, se ela pode me dizer. Se ela está no Face, deixa eu perguntar para ela, quantas pessoas, só um minutinho, quantas pessoas... Mandei a pergunta lá para a doutora, vamos ver se ela recebe lá e já nos responde, tá? Então, pessoal, passei a pergunta para ela, quantas pessoas, tá? Estou aqui, depende da distância do local. Então tá aí, Damásio. Vai depender da distância e do local que estão essas empresas, certo? Porque tem empresas que estão mais perto, estão dentro do estado de São Paulo, então já menos pessoas daria. Empresas que estão fora do estado, e aí com certeza ela tem que dar para entrada no processo, depois tem que ir em audiências, que com certeza não resolve uma, talvez 2 ou 3 audiências. Então aí o custo vai aumentando, certo? Então beleza, Damar, já está aí a resposta, por isso que a gente vai 300 pessoas se for longe, olha lá. Se for longe, pelo menos umas 300 pessoas, porque aí não pesa para ninguém, dá para custear todas as despesas. Porque a doutora tem despesa com viagem, com hotel, com refeição, e como a gente vai repetir, não é uma viagem só. Beleza? Tá aí, ó, passagem aérea, refeição e hotel. Ela não vai trabalhar de graça, né, pessoal? Porque ela só vai receber a comissão dela no final do processo, quando a gente receber. Então, esses 50, por exemplo, da C3 de honorários é uma ajuda para ela não trabalhar de graça. E graças a Deus nós conseguimos uma advogada no nível da doutora Silva, como vocês viram aí, 21 anos de profissão, muitos anos aí à frente de marca multinível, nessa lei do multinível. Então, a pessoa certa, na hora certa, nós encontramos. E aí com essa disposição, ó. 1h30, quanto custa 1h30 de um advogado? Uma consulta com um advogado, você vai lá e usa 1h30 no escritório dessa pessoa, e não é só 1h30, toda semana a doutora Silva está aqui para nós, à disposição nossa aqui, nos ajudando. Então, tá barato demais, demais. Eu vou dizer, na conferência passada eu falei, teve pessoas que depositaram 150, 200 reais e não quis nem depositar 50, porque achou que 50 até era pouco demais, reconhecimento pelo trabalho. Francisco, eu quero saber como receber o meu processo. Eu coloquei recibo, pago no Banco Sedex, não recebi, seja... Francisco, nome completo, meu amor. Não dá pra gente responder Francisco. Eu vou abrir aqui só para vocês verem, quer ver, ó? Francisco, eu devo ter aqui uma meia dúzia de Francisco. Então, como que eu vou responder para você, Francisco? É difícil, meus amigos, vocês têm que nos ajudar. A pessoa fica persistindo em vários e-mails, Francisco. Olha, eu tenho 5 Francisco aqui, então eu preciso do nome completo. Não dá pra gente responder para vocês, né? Olha lá, então a doutora colocou aí, ó, R$740, 1 hora no mínimo, custa no mínimo R$740, 1 hora de uma consulta de um advogado. E ela está aqui cobrando 50 para ir lá em Recife mais de uma vez, né? Que com certeza vai ter que ir, largando o compromisso dela em São Paulo, fechando o escritório dela, para ir lá cuidar, que um dia, às vezes, ela não vai, faz e volta. Então, pessoal, é por aí. Nós estamos, graças a Deus, nós conseguimos a doutora Silvia para nos orientar, nos ajudar aí, e por um preço bem barato, né? Então, se ela não tivesse essa a resposta para todos aí, será que vai receber? Não vai? Se ela não tivesse certeza que receberia, que tivesse dinheiro, jamais ela pegaria essa causa, pessoal. Então, não podemos falar muita coisa do processo, que já tem na mão, que já sabe, porque vai dar milho para os bodes. Então, deixa os bodes comendo folha seca por enquanto, depois, na hora certa, eles vão comer só o sabuguinho do milho, né? Então, olha o Romário da Silva Santos, Romeu da Silva Santos. Eu vou pedir, pessoal, eu estou fazendo uma conferência. Se eu parar para ficar respondendo tudo para vocês agora, fica difícil. Então, me mande por inbox. Quem não for meu amigo do inbox, pede lá amizade, que eu já aceito.
e vou respondendo, porque senão tem que parar aqui. Se eu parar para responder aqui para o Romário, Romeu, vai ficar difícil. Né? Tá, Romário? Depois você me chama lá no inbox, Romário. Eu acredito que chegou sim, mas me chama lá. E aí, senão eu paro para responder o seu de todo mundo, acaba a conferência. Se bem que nós vamos encerrar sim, portanto, por conta do horário. Beleza, pessoal? Então eu agradeço de coração a presença de todos vocês mais uma vez. E fiquem atentos. Possivelmente, talvez quarta-feira que vem, ou nós vamos anunciando lá, mas fique atento no nosso Face e no meu Face também, que a doutora Silva, todos nós vamos repassando isso aí para a rede. Beleza? Então, eu quero agradecer de coração mais uma vez a presença de todos vocês. Nosso muito obrigado pela colaboração de todos. Boa noite, com muito entusiasmo pela a vitória que nós estamos conseguindo aí com esses processos, ok? Então, um abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser. Será que...